No livro Jesus, o maior educador da humanidade, nós apresentamos Jesus Cristo como o maior mestre que já tivemos aqui na Terra. E isso de acordo com o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos diz que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecermos. E que ele é, portanto, o nosso guia e modelo. E Jesus trouxe para nós o que podemos classificar como pedagogia do comportamento. Ou seja, trabalhando os nossos educandos através dos ensinos de Jesus, nós teremos, por exemplo, a questão da transformação íntima que cada um precisa realizar. Ou seja, trabalhar com os princípios estabelecidos por Jesus em seus ensinos é realizar a autoeducação. E precisamos, enquanto educadores e educadoras, levar os nossos educandos, não importa se crianças ou jovens, a entenderem a necessidade da autoeducação. Transformação íntima, não reforma íntima. Nós não temos nada que reformar em nós, mas temos o que transformar. Transformar vícios em virtudes. Esse é o trabalho da autoeducação, partindo do conhece-te a ti mesmo, que o filósofo Sócrates trouxe para nós. E isso 400 anos antes da vinda de Jesus, preparando esse terreno. Mas educando com Jesus significa também levar o educando a compreender a necessidade de ter uma reta conduta moral. Porque, apesar de ser uma individualidade, ele não vive sozinho. Ninguém, aliás, vive sozinho. Nós vivemos em sociedade. Como vivemos em sociedade, tudo o que fazemos automaticamente atinge os outros. Assim como os outros também nos atingem com as suas palavras, com as suas ações. E precisamos ter essa conduta moral, lembrando que o Espiritismo nos explica que moral é a regra do bem proceder para com os outros. Ou, em outras palavras, é fazer aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. Educar com Jesus significa também compreender que na nossa vida precisamos ter rigorosa justiça nas relações. Como já vimos aqui, somos seres relacionais, somos seres de relação, de convivência com os outros. E precisamos ser justos para com todos na mesma medida, porque todos nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos. E como também lemos em O Livro dos Espíritos, os direitos são iguais para todos. Então, essa conduta de rigorosa justiça é muito importante nas nossas relações. E aprendemos isso com Jesus. E é com ele também que aprendemos o verdadeiro caminho para a felicidade. Quando ele, por exemplo, nos explicou que é preciso desapego das coisas da matéria. Porque não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não podemos servir aos interesses materiais e, ao mesmo tempo, aos interesses espirituais. E somos espíritos imortais. Sabemos que a vida continua após a morte e que a felicidade será consequência do nosso altruísmo, da nossa fraternidade,
da nossa solidariedade, da nossa ética de viver, do nosso amor ao próximo. Portanto, Jesus estabeleceu o caminho para a felicidade em bases morais. E aqui precisamos compreender que estamos vivendo uma crise moral, crise de valores. E que, portanto, na educação, seja na família, na escola, no centro espírita, nós precisamos priorizar a educação moral, a educação dos sentimentos, a educação das virtudes, educação dos valores humanos. Precisamos trabalhar a área sentimento, a sensibilidade. E aqui podemos destacar a empatia, que significa saber sentir o outro e saber se colocar no lugar dele. E então, com Jesus, vamos também trabalhar a compreensão sobre a vida futura. Nosso mestre foi muito claro ao dizer que precisamos nascer de novo. Essa referência, que é a reencarnação, também é referência sobre a alma imortal. Porque a reencarnação só pode existir se existir a alma imortal, que, portanto, sobrevivente à morte. Senão, não teria nexo, não teria lógica Jesus falar de necessidade de nascer de novo, de dizer que o reino dele ainda não é deste mundo, mas que ele voltaria para Deus e continuaria o trabalho conosco. Como ele iria ressurgir 3 dias após a sua morte, se ele não fosse um espírito e pudesse retornar através do seu corpo espiritual, o perispírito? Como explicar o profetismo daqueles dias, que é a mediunidade de hoje, sem a alma imortal, sobrevivente à morte? Portanto, com Jesus, nós temos uma educação espiritualista, uma educação espiritualizada, que o Espiritismo vem então resgatar. Então, com Jesus, nós vamos trabalhar uma educação que estará inserida dentro de uma pedagogia do comportamento. Porque o que temos que mudar não são exatamente as leis, mas o que temos que mudar é o nosso comportamento, a nossa ética, o nosso fazer moral. E sem transferências, acusando os outros pelos males que enfrentamos aqui na humanidade. Porque não são os outros que são egoístas e orgulhosos, nós também somos. Não são os outros apenas que são indiferentes e insensíveis, nós também somos. Não são apenas os outros que são corruptores ou corrompidos, nós também somos. Em maior ou menor grau, mas estamos inseridos nisso, porque todos somos espíritos imperfeitos, mas em processo de aperfeiçoamento, de evolução, de progresso. Precisamos, com Jesus na educação, acelerar esse nosso aperfeiçoamento e o progresso da humanidade. Estudemos, portanto, Jesus, o maior educador da humanidade, para que com ele possamos transformar moralmente a nós mesmos e a sociedade humana em que estamos inseridos e à qual pertencemos.